Então, estamos reunidos online, em nome do Senhor Jesus, para neste 4 de novembro de 2021, estudarmos a Palavra de Deus. Esse encontro está sendo gravado com consentimento dos participantes, para que mais pessoas tenham esse privilégio, como estamos tendo agora, de olharmos para as Escrituras Sagradas e bebermos, e nos alimentarmos disso que vem do coração do nosso Deus. Todos podem, como sabem, fazer suas perguntas a qualquer momento, suas contribuições a qualquer momento. No entanto, a gente tem um espaço mais reservado e mais à vontade ao final da exposição. Ao final da exposição, eu termino de gravar, e a gente pode falar livremente aqui o que está no nosso coração, né? O que temos aí para edificar na vida uns dos outros, e também podemos apresentar nossas dúvidas e questões. E hoje nós vamos estudar Obadias e Jonas. E eu posso receber qualquer motivo pelo qual você não tenha lido Obadias, mas não que não tenha tido tempo. Porque são só 21 versículos, o livro inteiro. O livro inteiro são só 21 versículos, né? Alguém fez essa leitura aí nos dias recentes? Pedrinho, Sandrinha. Gente. Confesso que esqueci. Certo. Esse motivo dá para aceitar. Né? Mas tempo não, né, gente? Porque 21 versículos. E, gente, para a gente entender o livro de Obadias, a gente vai usar informações de outros livros da Bíblia. Porque a Bíblia é um livro maravilhoso. Ela está toda interconectada. E nós vamos, então, entender o escrito do profeta Obadias, não necessariamente escrito do profeta Obadias, né? É uma visão do profeta Obadias que está registrada aqui, mas não necessariamente que ele tenha escrito. Mas ele ou alguém, registrou esta visão. E para a gente compreender o que está registrado aqui, vamos olhar para outros ensinamentos bíblicos. E nós vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 25. É aqui que começa a história. Bom, quem deu uma lida aí, nós vemos, quem leu o livro de Obadias, sabe que há a profecia de um juízo contra uma nação. Que nação é essa? Que nação recebe aí palavras de juízo no livro de Obadias? Para Edom? Para Edom. Quando nós temos uma profecia, uma palavra voltada a Israel, a gente olha para o começo da história. E onde é que começa o povo de Israel? Você lembra? Começa com Abraão, mas mais especificamente Esaú e Jacó. Exatamente. Começa com uma promessa de Deus a Abraão. Essa promessa começa a tomar forma lá no Egito. Na verdade, antes, né? Ali em Canaã, com Jacó. Porque serão os filhos de Jacó que darão origem às tribos do povo de Jacó. Lembra que Jacó e Israel se referem à mesma pessoa. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então, dizer povo de Israel é dizer povo de Jacó. Devido a uma fome que existe, Jacó vai com seus filhos lá para o Egito, onde José já estava. E lá no Egito, aquele povo os descendentes de Jacó vão se multiplicar e se tornarão um povo dentro do Egito.
Deus vai usar Moisés para libertar esse povo e trazer para Canaã, para a terra prometida. Então, a promessa inicial é para Abraão, mas são os filhos de Jacó, alguns séculos depois, que vão dar origem. Séculos não, né? Abraão, Isaac, Jacó, algumas décadas depois, que vai dar então origem, né? As tribos de Israel são compostas por 10 filhos de Israel e 2 netos. Né? Mas por que não 12 filhos? Lembra que José não terá uma tribo, mas 2 filhos de José darão origem a 2 tribos, Efraim e Manassés. Por que eu estou falando sobre isso? Porque Edom está totalmente associado a Jacó, a Israel. Então, quando nós olhamos no mapa, né, quando nós estudamos a história, nós vemos ali que está aqui Israel, aí tem Amon, tem Moabe, tem Edom. E essa história de Edom, ela está totalmente relacionada com a história de Israel. Por isso que a gente está vindo aqui para Gênesis agora, para ver a gênese disso, tá? Então eu vou pedir para alguém ler para nós Gênesis 25, do versículo 22 até o 34. Quem que pode fazer essa leitura? Posso fazer? Ok, Gênesis 25, 22 a 34. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava dos rebanhos e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Muito bem. Nós temos aqui uma mulher grávida cujo nome é Rebeca, que é a esposa de Isaque. E ela está grávida de gêmeos. E aqui há uma palavra do Senhor dizendo no versículo 23, 2 nações estão no seu ventre. Essas 2 nações, uma delas é a nação de Israel. Outra é a nação de Edom. Assim como Israel é Jacó, Edom é Esaú. Mas por que Esaú ficou com esse nome de Edom? Por que os descendentes de Esaú ficaram com esse nome, né? E o país veio a ser conhecido como Edom. A resposta está lá no versículo 30. No versículo 29 e 30. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco dessa coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí. Pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom.
Porque Edom, uma tradução bem direta e simples, é vermelho. Então, olha só que interessante, né? Aqui nós temos a origem daquele que viria a ser o povo de Edom. Tanto os edomitas quanto os israelitas são descendentes de Isaac. Portanto, são descendentes de Abraão. Mas lembra que há uma linha de promessa de redenção. Essa linha não passa por todos os filhos das pessoas, passa por um filho em cada geração. Então, por Abraão, por Isaac, por Jacó. Lembra que, saindo de Abraão, tinha Ismael também, mas a linha da redenção não passou por Ismael, a linha da redenção passou por Isaac. Da mesma maneira, nós temos Jacó e Esaú. A linha da redenção não passa por Esaú, passa por Jacó. E é interessante que o primeiro filho de Abraão foi quem? Ismael ou Isaac? Isaac ou Ismael? Ismael. A linha da redenção não passou pelo primogênito. Agora, em Esaú e Jacó, quem que é o mais velho? Quem que nasceu primeiro, apesar deles serem gêmeos? Quem foi o primeiro, Esaú ou Jacó? Esaú. Esaú. Então, a linha de redenção não passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Assim, Jacó vai ter filhos, e a linha de redenção, quando eu falo linha de redenção, eu quero dizer a descendência que vai levar ao Messias. A linha de redenção não passa por Rúben, que é o primogênito de Jacó. Vai passar por Judá. Gente, isso é muito significativo. Porque quem que é o primeiro ser humano? Adão. Cristo é chamado como o segundo Adão. Então, não é à toa que, quebrando a lógica, a linha de redenção não passe pelo primeiro. Passe pelo que vem depois. Porque é exatamente o que acontece no plano global. O primeiro fracassa. O primeiro, portanto, é rejeitado. E aí vem o segundo, que vai resolver. Então, é muito interessante fazer estas interconexões com a história da redenção. Bueno, entendido isso, a gente precisa ver que tem um conflito aqui. Não que necessariamente aqueles bebês que estão recém-nascendo tenham consciência disso, porque nós sabemos que bebês não têm. Mas, olhando aqui ainda para Gênesis, capítulo 25, onde é que a gente pode ver algum conflito aqui sendo esboçado? Aonde aqui em Gênesis 25 nós vemos uma situação estranha? Ele já agarrou o calcanhar. Jacó agarrou o calcanhar de Esaú. Então, tu imagina, né? Sai o primeiro bebê da mãe, e aí vem a mãozinha do segundo segurando o calcanhar do primeiro. E por isso, o primeiro vai ganhar o nome de Esaú, que ele é ruivo, peludo, e Esaú tem a ver com isso. E Jacó significa aquele que agarra o calcanhar. E isso tem um significado ruim, né? Porque quando alguém te agarra o calcanhar, isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa ruim, né? Alguém quer te dar uma rasteira, alguém quer te derrubar. Então, por isso que tem vários nomes que vão fluir disso, né? Suplantador, enganador. Então, nós temos uma situação conflituosa aqui, logo ao nascer, que vai marcar esse carinha para sempre, porque o nome dele vai ser enganador, vai ser aquele que segura o calcanhar. Deus vai mudar o nome dele lá na frente para Israel, né? Não é mais Jacó, não é mais enganador. Agora é alguém que não engana mais, mas alguém que enfrenta. Porque quando Jacó recebe esse nome de Israel, ele vai ter uma luta com o anjo do Senhor, né? E aí, bom, agora então, daí ele vai segurar o anjo do Senhor
e vai dizer, não vou te deixar ir até tu me abençoar. E a bênção que ele vai receber é uma nova identidade. É Israel. Você lutou e prevaleceu. Então, alguém que fugia, alguém que enganava, alguém que fazia subterfúgios, enfrenta e aí muda a história, certo? O que eu quero ressaltar aqui nesse momento é que logo no nascimento já há uma situação que foi interpretada como conflito, isso não foi visto com bons olhos, a ponto de ele receber esse nome de Jacó. Vamos avançar na história agora e vamos ver eles não apenas crescidos. Bom, crescidos a gente viu aqui mesmo, né? Jacó vendendo o direito de primogenitura. Mas agora vamos ver ele já tendo dado origem aos seus respectivos povos, né? Jacó já é um povo, Edom já é um povo. Vamos para Números capítulo 20. E eu vou pedir para alguém ler do versículo 14 até o 20. Quem pode fazer esta leitura? Da cidade de Cádiz, Moisés enviou alguns mensageiros que foram dizer ao rei de Edom o seguinte: esta mensagem é dos seus parentes, as tribos de Israel. O Senhor conhece todas as dificuldades que temos tido e sabe como os nossos antepassados foram para o Egito, onde vivemos muitos anos. Os egípcios maltrataram os nossos antepassados e a nós, e por isso pedimos a Deus, o Senhor, que nos socorresse. Ele ouviu o nosso pedido e mandou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos na cidade de Cádiz, na fronteira do seu país. Por favor, deixe-nos passar pela sua terra. Nós e o nosso gado não sairemos da estrada, nem entraremos nos campos, ou nas plantações de uvas de vocês, e não beberemos água dos poços. Enquanto estivermos no seu país, ficaremos na estrada principal. Porém, o rei de Edom respondeu: nós não vamos deixar que vocês passem pelo nosso país. Se tentarem fazer isso, marcharemos contra vocês e o atacaremos. Então, o povo de Israel disse: ficaremos na estrada principal, e se nós ou os nossos animais beberem água de vocês, pagaremos o preço dela. Somente queremos passar a pé. Escuta, até o 20. Até o 20. O rei de Edom respondeu: não, vocês não passarão. Aí os edomitas vieram com um exército poderoso para atacar o povo de Israel. Então, o que acontece aqui? Moisés está conduzindo o povo, né? Foi libertado do Egito, ficaram aquele tempão lá no deserto, e agora eles estão subindo em direção à terra prometida. E o caminho mais direto seria passar pela terra de Edom. E Moisés envia mensageiros e diz para o rei de Edom: olha, a gente vai passar, a gente não vai se desviar da estrada, a gente não vai ter prejuízo, nós não somos perigosos, a gente só quer passar. E o que o rei de Edom diz? Não vão passar. Não vão passar. E aí o versículo 21 diz: assim os edomitas se recusaram a deixar Israel passar pelo seu país e por isso Israel se desviou dali. Então, sabe aquela situação lá atrás? Um conflito esboçado no nascimento, um conflito que colocou Jacó e Esaú um contra o outro por causa da troca do direito de primogenitura, né, fez com que Jacó acabasse fugindo, depois ele volta, promete que vão se reencontrar, mas Jacó acaba se desviando, indo para outro lugar. Agora eles já não vivem mais, mas os seus descendentes vivem. E os descendentes de Jacó estão vindo do Egito, depois de muito tempo no deserto, estão indo para a terra prometida e diz: nós só queremos passar. E o que os descendentes de Esaú, o que os descendentes de Edom, os edomitas, dizem? Não vão passar. Tipo Capitão Nascimento, não vai subir ninguém. Aí, então, Israel vai ter que desviar, a viagem vai ser mais longa, vai ser mais trabalhosa.
Então perceba, muito tempo depois, né? Séculos depois, a gente vê que aquele conflito que é esboçado no nascimento agora está sendo vivido por pessoas que não conheceram seus antepassados, né? Mas estão ali nessa situação conflituosa. Vamos agora para 2 Reis, capítulo 8. Segunda Reis, capítulo 8, 20 a 22. Quem pode fazer esta leitura? Quem nos ajuda fazendo essa leitura? Segunda Reis 8, 20 a 22. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e construíram o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele, ele se levantou de noite e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. O povo de Jeorão, porém, fugiu para suas tendas. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Libna, né? Uhum. É até ali. Até aqui. Então, o que a gente vê? A história continua acontecendo, né? Os israelitas tomaram posse da terra, estabeleceram reinado, décadas já se passaram, e a gente vê aqui o conflito continua, né? Uma revolta de Edom contra Judá. E agora a gente vai avançar muitos séculos e vai para Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2, versículo 16. Alguém leia para nós. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. O que será que isso tem a ver com a nossa história de hoje? Herodes era um edomita? Herodes era um edomita. No tempo do Novo Testamento, conhecido também como Idumeus. Então, gente, esse cara aqui que tem a maior autoridade aqui na Palestina no tempo de Jesus, autoridade concedida, né, pelos romanos. Mas a maior autoridade aqui quer matar Jesus. Jesus é um israelense, um israelita, né? Humanamente, Jesus é um israelita. E aqui o que nós temos? Um edomita querendo matar Jesus. Então veja que já no ventre de Rebeca havia uma situação conflituosa. E não pode haver um conflito maior aqui que esses dois irmãos, né, nos seus descendentes, do que um idumeu tentar matar Jesus. E aí, sabe o que a gente vai fazer agora? Finalmente a gente vai olhar para Obadias, porque agora a gente vai conseguir entender melhor. São só 21 versículos. Só que com todo esse pano de fundo que a própria Bíblia nos dá de presente, vai ficar bem mais fácil para a gente compreender.
Então vamos fazer essa leitura, são só 21 versículos. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se, preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou. Você que vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá embaixo? Ainda que você suba como águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões o atacassem ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído? Não livrariam um sol que lhes bastasse? Se fossem até você os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú? Como foram vasculhados os tesouros escondidos? Todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa prepararam uma armadilha para os seus pés, e não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados, para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Agora, vai ficar ainda mais claro para nós. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens do seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar, irão beber, engolir, e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse de sua herança. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será a palha. O fogo e a chama incendiarão a palha, e a consumirão, e ninguém mais restaurará da casa do Esaú, porque o Senhor o falou. Os do Negueb tomarão posse dos montes de Esaú, do monte de Esaú, e os da Cefelá ocuparão o território dos filisteus, tomarão posse também dos campos de Efraim, dos campos de Samaria, e Benjamim tomará posse de Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Saferade, tomarão posse da cidade do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Bem, deixa eu só ler o que foi escrito aqui no chat. Um recadinho pro Oro, eu já fechei o microfone dele aqui. Estava aberto antes o microfone do Oro, mas já fechei. Tudo certo, Oro. Vou compartilhar a tela aqui. Faz um joinha para mim se está compartilhando a tela. Então, Obadias, né? Significa adorador de Yahvé. Gente, vocês conhecem essas ruínas aí? As ruínas de Petra. O que tem a ver com
o povo de Edom. Esta era a região que eles moravam. Vamos olhar aqui o versículo 3. Alguém leia para nós aí o versículo 3. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Então, os edomitas construíram suas casas na rocha, nessa região vermelha. Então combina, né? Porque eles são os edomitas, eles são os vermelhos, vão para essa região aí rochosa, né? Com essa tonalidade aí. E hoje estão lá, né? Ruínas. Obviamente, não foram os edomitas que construíram estas ruínas aí, exatamente essas que nós estamos vendo, tá? Essas aí já são construções um pouco posteriores, mas elas têm origem aí nessas rochas onde os edomitas fizeram as suas casas. Lá em 1 Reis 14, 7, vamos dar uma olhada lá? Não é 1 Reis 14, 7. Peraí que eu já lhes digo. É 2 Reis 14, 7. Quem achar pode, por favor, ler. Foi ele que derrotou. Desculpa. Ninguém leu. Pode ir, Sandra. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Jocteel, nome que tem até hoje. Esta cidade Selá, cidade dos edomitas, significa pedra, e Petra significa pedra. Então, mais uma forte evidência de que nós estamos vendo aí ruínas na localização de onde os edons ficavam. E porque eles ficavam escondidos em fendas, em caminhos, né, de fendas, em fendas nas rochas, literalmente, eles achavam que eles estavam seguros, né? Porque, olha, nossa cidade não está num descampado que os inimigos podem chegar aqui facilmente. Não, eles têm que passar por essas fendas, e aqui nessas fendas a gente se protege, né? Por isso que no versículo 3 está escrito: o orgulho do seu coração enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Ou seja, uma falsa sensação de segurança. De que maneira que a gente pode enxergar Cristo aqui em Obadias? Nós vemos nos versículos 15 e 16 que haverá um juízo sobre as nações. Nós vemos o Salvador de Israel, dos versículos 17 a 20, porque a salvação é prometida, e o reino será do Senhor. E nós sabemos quem é o rei, né? O Senhor Jesus é o rei dos reis, é aquele a quem pertence o reino, né? As últimas palavras de Obadias são: e o reino será do Senhor. Alguém quer fazer alguma colocação que não dá para esperar até a gente terminar a gravação? Para a gente poder entrar em Jonas. Então, veja, a Bíblia está cheia de informações que nos ajudam a entender melhor o tom de voz que nós temos aqui em Obadias, né? Os acontecimentos, os porquês. Porque quando
o reino de Israel, depois o reino de Judá especificamente caiu, né, pelos babilônios, os edomitas participaram disso, né? Participaram disso. Não socorreram Israel. Então tem toda uma situação histórica aqui, uma carga culminando lá com Herodes tentando matar Jesus. E aí, meu povo, há uma palavra aqui em Obadias de que Edom será eliminado. Após a destruição de Jerusalém no ano 70, nós não temos mais registro de nenhum edumeu. Nós não temos mais registro da existência de um povo de Edom, porque de fato se cumpriu essa profecia. Edom foi eliminado. Vamos então entrar no próximo livro, que é o livro do profeta Jonas, que significa pomba. Esse é o significado de pomba. E tem muito a ver com a sua função profética, né? Porque a pomba tem essa missão. Na verdade, pomba tem vários significados, né? Tem significado importante na Bíblia, tem funções importantes na Bíblia, lá desde a Arca de Noé, né? A pomba que vai, volta, opa, ainda não baixou, vai, volta, opa, ainda não baixou. Depois a pomba vai e não volta, opa. Então, o próprio fato da pomba ir e voltar era uma mensagem. Nós vemos no batismo de Jesus, né, a pomba, né, descendo sobre ele, o Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre o Senhor Jesus. E a pomba ela é muito usada como mensageira, né? Então combina muito com a função de Jonas aqui, tá? Bueno, para entender o profeta Jonas, a gente tem que entender algumas coisas importantes, tá? Então, o livro de Jonas começa como basicamente todo livro profético, né? Que é uma visão, uma palavra, uma revelação do Senhor vindo ao profeta. Desculpa, gente, só um minuto. Voltei. Então, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Nós conhecemos muito bem a história de Jonas, né? Ele é conhecido até fora dos contextos de igreja. Jonas não quer fazer isso. Ele não quer ir para a grande cidade de Nínive. O que ele vai fazer? Ele vai até pagar para isso, né? Vai comprar uma passagem, vai entrar num barco, vai na outra direção, ele vai fugir da presença de Deus, ele vai fugir da missão de Deus, ele vai para Tarsis. E aqui nós ainda não sabemos muito bem por que ele faz isso, né? Mas a própria Bíblia vai nos ajudar a entender de por que ele faz isso. Bom, Deus está decidido a usar Jonas nessa missão. Então, Jonas entra no barco e aí vai acontecer uma grande tempestade e o risco de destruição é total e o risco de vida de todo mundo ali é total. E aí todo mundo entra em desespero. Lá no capítulo 1, versículo 8, né, o pessoal faz essa pergunta. Agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Perguntando para Jonas, né? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Essa resposta aqui é uma resposta que me causa uma grande estranheza, né? Porque ele dizer eu sou hebreu, tudo bem, mas ele dizer e temo ao Senhor é algo que no mínimo causa estranheza, né? E temo ao Senhor. Mas como assim temo ao Senhor? O que Deus tinha mandado fazer? Vai para Nínive e prega. O que ele está fazendo? Indo para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Então, como assim temo ao Senhor? Então, nós não vamos fazer um estudo sobre isso, mas eu queria, no mínimo, levantar aqui uma reflexão de quantas vezes nós nos identificamos assim como adoradores do Senhor. Acho que a NVI diz isso, né? Eu sou hebreu adorador do Senhor. Né? Nós somos discípulos de Jesus, nós somos crentes.
mas as nossas ações estão dizendo o contrário disso. Então, aqui cabe uma reflexão a este respeito. E aí Jonas diz, olha, está acontecendo isso por causa de mim, me peguem e me lancem no mar. E aí nós vamos ver que os homens vão ter muito temor. E olha só, no versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não nos faças cair sobre nós este sangue inocente. Porque tu, Senhor, fizeste o que foi de teu agrado. Aqui nós estamos vendo pessoas que não são o povo de Deus, agindo com temor a Deus. Percebe que paradoxo nós temos aqui? Nós temos Jonas, o profeta de Deus, que se diz temente a Deus, fazendo o contrário do que Deus quer. E aí nós vemos essas pessoas aqui, pessoas de povos pagãos, agindo com temor ao Senhor. Então, há no mínimo aqui um paradoxo, né? E aí, gente, eles vão jogar Jonas no mar, e no versículo 17 vemos, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Olha só, gente, as pessoas gastam muita energia para debater se isso aqui é um peixe, isso aqui é uma baleia, isso não faz a menor diferença, tá? Não faz a menor diferença. Então, eu fico tentando descobrir que peixe que era, que poderia ser, que peixe que teria nessa região, dizendo as probabilidades de ser uma baleia, de não ser uma baleia. Ah, porque uma baleia não é um peixe, ela é um mamífero. Mas nesse tempo aqui, o que estava na água e fazia assim com nadadeira era peixe. Entende? É que nem lá em Levítico. Se tem asa e voa, é ave. A ciência pode ir mudando as classificações e os conceitos, mas a gente tem que entender naquele contexto lá. Mas isso não é uma questão importante. Tá. E aí, então, quando Jonas cai na água, a tempestade passa para o pessoal que está no barco, né? A fúria do mar se acalmou, diz o versículo 15. Então esses homens temeram muito o Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então para eles passou a tempestade, mas para Jonas não passa, né? Porque imagina, tu caiu no mar, aí o mar se acalma e daqui a pouco vem um bocão e engole o Jonas. Olha, isso não é uma coisa das mais agradáveis, né? E aí nós vamos ver pela oração de Jonas que ele se apavora. Tanto é que ele começa orando dizendo, na minha angústia, clamei ao Senhor. Só que antes de nós olharmos a oração de Jonas, nós vamos fazer um passeio pelo livro de Salmos. Vamos lá para o Salmo 120, versículo 1. Quem pode ler? Clamo pelo Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Agora vamos para o Salmo 18, 6. Quem achar, pode ler. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que ele me ajudasse. Do seu templo do céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Agora vamos para Salmo 42, 7. Quem nos ajuda aí? Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas.
Todas as tuas ondas e vagas passarão sobre mim. Agora, Louvane, lê o 31:22, por favor. Eu disse, na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Agora, vamos olhar a oração de Jonas, no capítulo 2. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Por todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse, estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Que conclusão você chega aí com essa oração de Jonas? Papai arrumou a garrafinha? Oi? Jonas conhecia o livro de Salmos. Jonas conhecia o livro de Salmos. E não só conhecia, né? Mas foi citando salmos aí na barriga do peixe, né? Então, olha só. A palavra de Deus veio a Jonas. O que Jonas fez quando a palavra de Deus veio a Jonas? Jonas rejeitou a palavra de Deus que veio a ele, concorda? A palavra de Deus veio a Jonas e Jonas foi para o outro lado. Só que o que Jonas faz na barriga do peixe? Corre para onde? Para a palavra de Deus. Deus tem um jeito engraçado de fazer as coisas, né? Então, Jonas está cercado por água, mas ele se cerca da palavra de Deus. E aí, salmos que são escritos em vários momentos, né? Não é um salmo aqui que a gente poderia entender que talvez Jonas tenha escrito, né? Mas ele vai lançar mão de vários salmos que são escritos em vários períodos diferentes, e então vai fazer esta oração. E é muito apropriado quando nós oramos com a palavra de Deus, né? Eu acho muito rico quando a gente ora com salmos. Então não há nenhum problema nisso que Jonas está fazendo aqui. Pelo contrário, para mim é um sinal de que a palavra do Senhor que ele rejeitou, agora ele está buscando e fazendo uso dela, né? Se apropriando dela com fé. E o resultado dessa oração, no versículo 10, o Senhor falou ao peixe e este vomitou Jonas na terra. E aí Jonas, então, ele está livre agora do peixe, ele vai, então, fazer o que Deus disse para ele fazer, mas não necessariamente com o coração que deveria ter. Então, no capítulo 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande diante de Deus, muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. O que tem de discrepante aqui nessa informação? Quantos dias a cidade precisaria para ser percorrida? 3. Jonas fez o trabalho dele em quanto tempo? 1. Será que o coração do profeta está no ponto? Ou será que ainda não? Ainda não, né?
nos parece aqui que ele ainda não está se entregando. E a verdade é que o Jonas não vai se entregar. Tanto é que esse aqui é o livro da Bíblia que termina com uma pergunta de Deus a Jonas, né? Então a gente vê Deus tratando o coração de Jonas. Mas aqui nós vemos que Jonas, em vez de percorrer em 3 dias, fazer a coisa bem feita, ele vai fazer em um só. Vocês vão ser destruídos, né? Mas olha só que coisa inusitada. No versículo 5, os ninivitas creram em Deus. Proclamaram jejum e vestiram roupa de pano de saco, desde o maior até o menor. Se arrependeram. E olha no versículo 10. Quando Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que faria. E não o fez. Deus muda de ideia? Sim ou não? Tem Parece gente... que muda, né? Algumas vezes mudou, não foi? Ou ele só esperou e ele já sabia que ia dar mesmo, então já deixou, esperou para... aparentemente... Eu creio que, assim, Deus sabia que isso ia acontecer, porque ele sabe de todas as coisas, né? Mas ele quis, não é testar, mas ele quis, vamos dizer assim, propiciar, tratar Jonas e também dar uma possibilidade do povo de Nínive também aceitar isso, né? Então, eu acho que nada foge ao conhecimento de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Mas ele, entendo que ele propiciou isso, ele deu a ordem para Jonas, né? E aí até eu te questiono aí, Davi, nessa tradução, tá? Deus mudou de ideia, tá? Se isso é realmente ou daqui a pouco é uma forma de dizer que Deus não é que mudou de ideia, mas ele falou algo, mandou Jonas ir até lá, mas na verdade ele sabia que isso acontecia e ele mudou a ordem, alguma coisa assim. Que na tradução português, não sei, tenho dúvida sobre isso aí. Certo, é uma dúvida importante mesmo, né? A palavra que foi traduzida aqui na Nova Almeida por mudar de ideia, na verdade, a Nova Almeida ela tem um eufemismo aqui, tá? A NVI traduziu mais literalmente. Alguém usa a NVI aí? Sandra, como é que tá aí? Deus se arrependeu. Deus se arrependeu. Mas esse povo foi destruído, só não foi nesse momento, né? Sim, mas a gente está olhando para esse momento e está dizendo que nesse momento Deus se arrependeu. E aí, meu povo, eu quero trazer aqui um alerta para vocês. Cuidado para que a sua teologia não coloque Deus numa caixa. Porque quando alguém diz assim que Deus não se arrepende, você está colocando Deus numa caixa. Porque Deus é tão livre que ele pode se arrepender. Porque se Deus não pode fazer alguma coisa, você já começa a entrar em contradição, porque não há nada que Deus não possa fazer. Sim, Elaine? Lá no tempo de Moisés também, ele se arrependeu, né? De algumas coisas. Ou não? Moisés. Sim, tanto é que Moisés vai interceder, né? E tal. Na intercessão, nós já vimos aqui, nós já vimos com Amós, né? Deixa eu ver aqui. Será que eu quero achar exatamente porque a gente conversou sobre isso aqui na outra aula?
Olha lá. Vai em Amós 7, versículo 6. O que está escrito aí? Que o Senhor mudou de ideia em relação a isso. Ok. Então é o seguinte, gente. Falou, também isso não vai acontecer. A Bíblia mostra, registra. Deus mudou de ideia. Se você disser que Deus não muda de ideia, bom, então você tem uma teologia não bíblica. Porque a Bíblia registra Deus mudando de ideia. Só que as pessoas acham que precisa defender Deus, né? Não, Deus é perfeito, Deus não muda de ideia. Primeiro que Deus não precisa ser defendido. Segundo que se você crê na Bíblia, você tem que crer nela toda. Quando você diz Deus não muda de ideia, você está contrariando o que a própria palavra de Deus está registrando. E quando a gente começa a se esforçar para tentar explicar isso com argumentos filosóficos, com argumentos teológicos, a gente se afasta da verdade, a gente se afasta da palavra, tá? Então, Deus é soberano. E o que ele decide, ele faz. Agindo eu, quem impedirá? E é isso aí, ninguém pode impedir o Senhor. Acontece que Deus criou um ser para um relacionamento de amor com ele. E para que haja um relacionamento de amor, é necessário que haja liberdade. E quando Deus nos dá liberdade, significa que a gente pode tomar decisões, caminhando para a esquerda e para a direita. Eu não sei como algumas teologias bem ortodoxas negam a liberdade humana, né? Mas quando Josué diz assim, ó, escolham hoje a quem vocês vão servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vem cá, se o ser humano não pudesse fazer essa escolha, Josué simplesmente ia dizer qualquer outra coisa, mas não escolham. Quando Jesus diz, quem quiser vir após mim, olha só, Jesus está dizendo, quem quiser vir após mim. Obviamente, não é uma escolha que está totalmente nas mãos dos seres humanos, porque por causa do pecado, nós não temos a capacidade de querer, certo? Nossa capacidade de querer foi afetada. Então, nós precisamos contar com outras ações da parte de Deus, como, por exemplo, a predestinação, coisa que a gente estuda lá no módulo de temas em teologia. Mas há a soberania de Deus com a liberdade humana. E se Deus é soberano, ele vai fazer o que lhe agrada. E dentro do que lhe agrada está ter um relacionamento com o ser humano que ele decidiu criar livre. E nessa liberdade do ser humano, Deus, então, vai mudar de ideia. E quando a gente pensa sobre mudar de ideia, é que quando eu e você mudamos de ideia é porque a gente estava errado, né? E quando Deus muda de ideia, não é porque ele estava errado. Quando a gente se arrepende, é porque a gente cometeu um erro. Deus nunca erra. E essa é a diferença, tá bom, gente? Então, a gente muda de ideia, Deus muda de ideia. Mas a gente muda de ideia por causa dos nossos erros, por causa dos nossos problemas. Deus não muda de ideia por causa de seus erros, porque ele é perfeito em tudo que faz. Seus caminhos são perfeitos, sua sabedoria. Mas vamos entender, vamos ouvir Deus a respeito disso? Não seria importante que ele nos explicasse isso? Vamos ver a explicação que ele nos dá em Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Eu vou pedir para alguém ler do versículo 7 a 10. Quem que pode fazer essa leitura aí? Pode ser, Sandra? Você? Posso ler. De 7 a 10? Uhum. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado,
E se essa nação que eu adverti converter-se de sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Até que número? Até o 10. Então foi. Uhum. Veja, gente, por favor, não vá contrariar Deus, tá? Porque é Ele que está dizendo isso. Quando eu decretar que eu vou fazer um mal contra uma nação, mas eles se arrependerem, eu me arrependo e não faço mal. Agora, se eu decretar o bem para uma nação e eles forem mal, então eu vou me arrepender do bem que eu tinha decretado e vai vir o mal. Davi, então, seria uma segunda chance? Filosoficamente poderia ser entendido como uma segunda chance, tá? Agora, não confunda isso com presciência de Deus. Deus sabe se eles vão se arrepender ou não? Claro que sabe. Porque Deus é presciente, ele é onisciente, ele pode fazer, ele sabe todas as coisas. Mas o fato de Deus saber todas as coisas não significa que, de fato, ele não está dando essa liberdade para o ser humano. E aqui nós vemos que o arrependimento de Deus não é porque ele erra. Ainda que tenha um texto na Bíblia que nos dá essa ideia. Qual é o único momento na Bíblia que a gente pode ter uma ideia de que Deus ficou meio assim de ter feito o que fez? Sandra tinha levantado a mão primeiro, depois a Lovane. Não, eu ia falar só dentro dessa questão de arrependimento, como tu falou antes, que o homem por si só, ele não vai querer Deus se não tiver um agir do próprio Deus. Então, o arrependimento, né, viria até mesmo da parte de Deus, no caso, né, para que as pessoas se arrependessem, senão elas não se arrependeriam. Ok. Lovane? Eu acho que tudo depende das nossas ações, né? Deus, ele não volta atrás por si próprio, ele, no caso, conduz conforme as nossas ações, né? Devido à liberdade que ele nos dá, né? Senão nós não seríamos de fato livres. E ele é tão soberano que ele pode até mudar de ideia. Olha, gente, vamos para Gênesis 6:6. Quem achar pode ler. Ficou muito triste por haver feito seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Sandra, lê na NVI. Seis? Porque assim, ó, a versão que o Leandro leu e a versão que eu tenho aqui, que é a Nova Almeida, tá escrito assim: o Senhor ficou triste. Isso aqui é um eufemismo. A NVI traduziu literalmente. Leia aí o 6:6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Gente, você pode explicar, tentar entender isso aqui. O que não pode acontecer é negar a afirmação bíblica, certo? Aqui há uma afirmação bíblica. O Senhor arrependeu-se de ter criado o ser humano. É uma afirmação bíblica. Você pode, com todo o restante da Bíblia, procurar entender isso. Jamais dizer que isso não é isso. Porque esse é o grande erro dos religiosos.
é dizer que o que está dito não é o que está dito. É dizer que o que está ali não é bem assim. Então, a gente deve continuar crescendo no entendimento de por que isso é desse jeito, mas jamais negar esta afirmação. E aí nós voltamos para Jonas, capítulo 3, versículo 10, que diz: Deus viu o que fizeram, como se converteram de seu mau caminho e mudou de ideia, ou se fosse traduzido literalmente, arrependeu-se, quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Tá? Então, Deus é soberano, pode mudar de ideia, e pelo que ele nos explicou através do profeta Jeremias, Deus mesmo falando gente, vou fazer isso aqui, mas vou dar uma chance para vocês. Se vocês agirem desse jeito, ok. Se vocês agirem daquele outro jeito, vai ser assim. Então, nós vemos que Deus dá esse espaço no relacionamento para que hajam mudanças, tá bom? E aí nós chegamos no capítulo 4. Jonas não gostou que Deus não destruiu Nínive. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Imagina, gente. Com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? E agora, gente, nós precisamos entender que tem algo de Jonas que não está no livro de Jonas. E essa parte aqui, né? Olha só. Quando é que começa aqui? O livro de Jonas começa o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, a Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Jonas se levantou. Mas o que acontece? Entre o versículo 2 e o versículo 3, tem uma história aqui. Porque no versículo 2 nós vemos Deus falando, e no versículo 3 nós vemos Jonas se levantando e saindo. Mas aqui no capítulo 4, versículo 2, Jonas está dizendo: não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Então é como se tivesse um versículo 2,5 que não existe e não registra coisas que que Jonas disse para Deus. E aqui então a gente vai saber. Por isso me adiantei fugindo para Tarse, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciastes. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Então, olha só, a fama de que Deus muda de ideia é bem conhecida entre os profetas. Concorda comigo? Porque Jonas está dizendo, né? Eu sei que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciasse. Então, isso de que Deus muda de ideia, os profetas já sabem. Só que não gostam. Não gostam. Porque tu imagina atravessar parte do mundo para chegar num lugar e dizer o seguinte: Deus vai destruir. E Deus não destrói. Pensa no estresse da viagem. Pensa nas situações que tem que encarar as pessoas e dizer aquelas verdades para elas, né? Pensa no risco de vida, pensa no risco do desprezo, porque em geral nós vemos que os profetas sofrem maus bocados na sua missão profética, né? E aí chega lá, Deus muda de ideia. Então, Jonas está dizendo que teve uma conversa com Deus que não está registrada aqui, mas que na conversa ele está dizendo para Deus: Deus, por que tu está me mandando para lá? Se tu vai mudar de ideia. Eu vou chegar lá e vou dizer que tu vai destruir, mas tu vai acabar tendo compaixão deles, tu vai acabar tendo misericórdia deles. E Jonas, ele tem uma, entre aspas, experiência própria. Porque lá no livro de 2 Reis, capítulo 23, nós temos o registro de um dos piores reis de Israel, que é o rei Jeroboão. E Jonas é o profeta que Deus manda lá para esse que é um dos piores reis de Judá, de Israel. E no meio de um tempo de uma idolatria, imoralidade, o profeta vai lá e diz o seguinte: olha, Deus vai abençoar a nossa nação e vai aumentar as fronteiras.
não é o que o profeta gosta de dizer. O profeta gosta de dizer o seguinte: vocês estão sendo mal, então Deus vai castigar. Cumpra-se. Mas é como se ele tivesse que chegar lá e dizer assim, ó, Deus está vendo que vocês estão fazendo mal, mas mesmo assim ele vai aumentar as fronteiras. Então, por experiência própria, Jonas sabe que o povo merece destruição, mas Deus é bom. E quando mais uma vez isso vai acontecer, Jonas já está cansado disso. Jonas não gosta desse caráter bom de Deus. E aí ele diz, eu quero morrer. E aí Deus vai dizer, vem cá, mas tu acha que é razoável isso? Versículo 4. E o Senhor disse, você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu de uma cidade, aí tem aquele, saiu da cidade, né, olha só, ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. O que não está escrito aqui e o que está escrito aqui? Está escrito que Deus, então, mudou de ideia, perdoou Nínive, né? Não vai trazer o juízo nessa hora. Lá em Naum a gente vai ver aqui que Nínive perdeu outras chances e aí vai ser destruída. E Jonas fica com raiva. E aí ele diz, Deus, não foi o que eu te disse que tu ia mudar de ideia porque tu é bonzinho? E aí Jonas vai se sentar para ver se essa oração dele agora vai fazer Deus mudar de ideia de novo. Porque olha só, está escrito aqui, para ver o que aconteceria com a cidade. O que isso significa? Que ele ainda está na expectativa de que Deus possa destruir. Que coisa esse coração de Jonas, né? E aí, Deus vai dizer para Jonas, lá no versículo 10, o Senhor disse, você teve compaixão de uma planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? Então veja que esse livro aqui, ironicamente ou curiosamente, termina com uma pergunta. Deus está fazendo uma pergunta e Jonas não tem uma resposta para isso. Existe um grande paralelo entre o profeta Jonas e a nação de Israel. Porque Deus constituiu em Abraão um povo para ser luz entre os gentios, né? Luz para as nações. Israel foi essa luz para as nações, sim ou não? Não. Eles quiseram brilhar a luz para eles mesmos. Eles não foram a nação que brilhou a luz para os gentios. Eles foram em Cristo depois. Porque Cristo, sim, é a luz, né? Eu sou a luz do mundo. Mas olha que interessante, eu vou compartilhar a tela aqui para fazer esse paralelo entre Jonas e a nação de Israel. Perceba que interessante, Jonas foi chamado para uma missão mundial, Israel também. Jonas recusou-se a obedecer a Deus e cumpriu sua missão, Israel também. Jonas foi punido e lançado ao mar, Israel foi punido e lançado às nações. Jonas foi preservado no ventre do peixe, Israel foi preservado no cativeiro. Jonas foi devolvido à terra, Israel voltou para a sua terra. Jonas então cumpriu sua missão e Israel será testemunha a toda a terra. Tem algumas coisas ainda para acontecer, preditas lá em Apocalipse, mas em Cristo Jesus é que se concretiza exatamente Israel cumprir sua missão, porque Jesus vem desse povo. E aí, Cristo no livro, né? Uma coisa que nos facilita muito é que o próprio Senhor Jesus aplica o sinal de Jonas a si. Vamos para Mateus 12. Mateus 12, 39 a 41. Quem puder fazer o favor de ler. Mas ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe,
assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Até onde, Davi? Até o 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Então, o próprio Senhor Jesus facilitou para nós, né? Nos mostrando o acontecimento de Jonas. E veja, não é que Jesus está dizendo assim, olha, como a história de Jonas vai acontecer comigo. Jesus está dizendo sinal. Então, todo o acontecimento de Jonas é uma construção de Deus sinalizando a pessoa e a obra de Jesus. Interrompo o compartilhamento. Vou também interromper a gravação para que quem está presente nesta aula online fique mais à vontade para compartilhar suas questões. E se você está assistindo a esta gravação através do nosso aplicativo, você tiver dúvidas, por favor, me envie 99907 5685. Deus abençoe a sua vida.